Deus gosta de avisar. Uma das finalidades da profecia é exatamente isto: avisar do que vai acontecer. E Deus avisa que vai sempre derrubar os poderosos deste mundo. Às vezes nós ficamos impressionados com pessoas grandes, importantes, como o presidente da China, Xi Jinping, presidente da Rússia, Vladimir Putin. Nós ficamos impressionados com pessoas assim poderosas no mundo e ficamos clamando: Deus, essa gente persegue o teu povo e não acontece nada com eles. Aí Deus manda a gente lembrar do passado, do que está na Bíblia. E em Isaías, no capítulo 14, é interessante essa linguagem profética que a gente precisa procurar entender. É uma profecia no capítulo 14 contra a Babilônia. A Babilônia cresceu, se engrandeceu. Apesar de que Deus tenha usado a Babilônia, ela nunca foi de Deus. Apesar de o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ter tido que se dobrar diante de Deus e reconhecer a grandeza de Deus, o Deus de Daniel, ele nunca se converteu. E ele continuou com o Deus dele, o Bel Merodach, ele continuou com aqueles demônios. E agora no capítulo 14 de Isaías, Deus revela que a Babilônia estava no foco dos interesses de Satanás, o próprio Lucifer. E nessa profecia, Deus diz que derrubaria a Babilônia, inclusive o seu rei. Deus gosta de usar essa linguagem na Bíblia, como usou com relação a Tiro. O rei de Tiro era Satanás. O príncipe de Tiro, aqui na terra, era o que se chama de rei, que foi o Irão, amigo de Davi, amigo à distância, mas aí sócio de Salomão e que acabou derrubando o Salomão. Mas na Babilônia também, o rei da Babilônia era Satanás, o Lucifer. Mas aqui na terra, o que se chama de rei era o príncipe, no caso Nabucodonosor e outros. E então o Senhor diz que derrubaria a Babilônia por causa da soberba. E o Senhor diz que iria quebrar a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Aquele grande poder, a Babilônia foi o maior império da sua época, dominou quase o mundo todo, com mão de ferro, subjugava, oprimia, escravizava os povos, inclusive Judá, o povo de Deus. Então o Senhor diz que tudo aquilo era porque o Senhor tinha permitido, mas Deus diz: agora eu vou mostrar o que vai acontecer. E este rei daí vai cair, e cair, e cair, e cair, para que se saiba em toda a terra quem é verdadeiramente Deus. Aqui na terra, o diabo gostava de dizer que era o Deus da Babilônia e que ele era mais poderoso do que todos, porque a Babilônia aqui na terra era o grande império que ele, como Deus, mantinha. Então ele era o grande Deus, o Deus da Babilônia, porque o império dele, a Babilônia, era o maior império do mundo. A lógica é muito simples. Satanás quer mostrar grandeza no mundo para mostrar que ele, que mantém aquela grandeza, é o tal. Satanás quer que o mundo se dobre diante da grandeza de uma grande rede de mídia, um grande poder econômico, um grande poder político. Satanás quer que todos se dobrem diante deste poder. Hoje, na China, o presidente quer criar uma verdadeira religião de adoração ao
comunismo da China, o comunismo do jeito deles, o comunismo da China. Essa adoração, de certa forma, já existe na Coreia do Norte. Então o Senhor diz, eu vou castigar esses governantes, eu vou derrubar esses impérios e vou castigar esses governantes para que o mundo saiba quem é realmente que manda. Mas a lógica então é esta: Satanás inspira algum governante para concentrar o poder e, com a permissão de Deus, aquele país se torna poderoso e chama a atenção para si, requisita adoração para si e todos adoram aquele Deus daquela nação. Na Coreia do Norte existe uma verdadeira adoração à família real e a Satanás que está ali. A China está também cultivando esta religião, está fazendo uma nova Bíblia e proibindo os cristãos de se reunirem e obrigando as pessoas da China, toda a população, a adorar os valores pátrios, a adorar aquela nova religião. Satanás está por trás disso tudo e a China vai ser derrubada brevemente na Batalha do Armagedon. Deus está reservando a China para a última destruição aqui na Terra. Antes, ele vai destruir os outros também. No Ocidente, o anticristo vai ser o preposto de Satanás. Satanás é o rei, o príncipe aqui na Terra vai ser o anticristo, que vai unir os países do Ocidente, principalmente Estados Unidos e Europa, para formar o império do anticristo. A Bíblia diz que vai ser em parte de barro, em parte de ferro, uma mistura de direita com esquerda políticas. E o anticristo, então, vai ser o preposto de Satanás aqui na terra desse grande império. Mas isso sempre houve em todos os impérios. O Império Fenício, Tiro e Sidom, tinha aqui nos governantes o Irão, o Etbaal, esses que eram grandes eram prepostos de Satanás aqui na terra, mas o reizão era Satanás. A Babilônia, mesma coisa. Em nossos dias, no Ocidente, Satanás está construindo este império globalizado, esse globalismo que vai unir Estados Unidos e Europa e o resto junto com eles. E, por outro lado, lá no Oriente, Satanás quer ser o grande aqui na Terra e quer colocar o chefe da China como o preposto dele, como tem feito isso. E em ambos os lugares, Satanás está instigando seus governantes a perseguirem os cristãos. Na Europa, os cristãos já são, de certa forma, muito perseguidos, e nos Estados Unidos estão começando a ser perseguidos também. Uma pandemia é motivo para aumentar essa perseguição aos cristãos, porque os cristãos, em geral, são rebeldes e não estão acatando muito as orientações. Na China e no Ocidente são os últimos impérios, mas outros mais que se levantarem. A Rússia vai cair antes disso no Gog e Magog, é a mesma coisa, existe um Deus em cima, Satanás, e existe um príncipe aqui na terra chamado Vladimir Putin, o Gog de nossos dias. Mas eu quero fazer referência aqui em Isaías, no capítulo 14, o Senhor zombando do rei da Babilônia, dizendo: olha, você também está fraco, desde que você caiu do céu, ó estrela da manhã. Ninguém já pode subir mais para fazer alguma coisa lá no abismo, que já está preparado para te receber. O abismo se turba por ti para sair ao teu encontro. Todos os príncipes da terra que lá se encontram já estão te esperando também, Satanás. Todos esses respondem e dizem: você também está fraco como nós, você também é semelhante a nós, ou seja, você é Satanás, o grande também. Porque
Depois da batalha do Armagedon, com a volta de Jesus, Satanás vai ser preso, vai ser amarrado e preso por 1000 anos. E então o Senhor, aqui numa linguagem profética, em Isaías, no capítulo 14, se dirigindo à Babilônia, mas na verdade ao Deus da Babilônia, que era o Lucifer, Deus faz uma comparação de zombaria os outros reis da terra, como que zombando de Satanás. Ué, você também? Vem para cá junto conosco, você não era o grande que reinava lá em cima, você também está fraco como nós? E ainda diz mais aqui, a partir do versículo 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Na nossa versão da Bíblia, o nome Lucifer não aparece. Lúcifer ou Lucifer não aparece. Estrela da manhã. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, você que era tão grande, tão poderoso, Satanás, você também caiu, Tu dizias no teu coração, Deus, numa linguagem profética aqui, zombando de Satanás, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Interessante. Satanás vende a ideia, e grande parte do mundo acredita, e o pior, que muitos crentes acreditam, que ele é rei também. Ele é rei num reino que se opõe a Deus. Deus é rei no reino dele de luz. E Satanás é rei também no reino das trevas. É um reino que faz guerra contra o reino de Deus e que faz a propaganda de que vai vencer. O Senhor quer dizer a verdade. Satanás não é rei. Ele é a própria maldade, ele é subordinado a Deus, ele só faz o que Deus permite, aquilo que tem delegação de Deus para fazer por um certo tempo, e a determinação já está dada, que ele vai ser caçado, ele já está condenado, não vai ter mais juízo para Satanás, ele já está condenado, apenas está aguardando o dia de começar a cumprir a pena. Portanto, ele que vende essa ideia que vai ser semelhante ao Altíssimo, rei de um reino das trevas que vai guerrear contra o reino da luz. Então o Senhor diz, tu serás, na verdade, precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e hão de fitar-te e dizer-te, é este aquele que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades, esse daí. Bom, essa linguagem aqui profética de Isaías capítulo 14, eu li aqui vários versículos, esta linguagem é uma linguagem típica da profecia de Deus. Ela junta o que acontece aqui na terra com o que acontece espiritualmente. Fala de Satanás, mas fala também do rei da Babilônia que seria destruído. Então, aqui na terra, o rei da Babilônia foi destruído, aquela Babilônia acabou, virou ruínas e nunca mais se levantou. Deus fala do espírito da Babilônia no Apocalipse, que está vivo ainda aí através do Vaticano, através de Roma, esse espírito da Babilônia, a meretriz, a prostituta religiosa. Deus fala disto. Mas aquela Babilônia acabou. O príncipe dela aqui na terra foi destruído, Nabucodonosor e todos os outros reis da Babilônia caíram. O rei dela, que é Satanás, está preservado e guardado para o juízo
a execução do juízo que já está declarado sobre ele está apenas aguardando o prazo e breve ele vai ser preso por 1000 anos para depois ser lançado no lago de fogo de vez para sempre. Então, nós temos isso na nossa mente. Há um Deus poderoso, todo-poderoso, que dirige os acontecimentos aqui na Terra. A gente não deve se impressionar quando um país fica grande, poderoso, um partido político, uma empresa, um poder econômico, um poder de nações se levanta. Isso daí só acontece com a permissão de Deus. Deus é quem está no controle de tudo. Os dias de hoje são de grande agitação para a preparação da igreja, mas os dias são de grande agitação para a preparação também da grande tribulação, quando Satanás vai ser expulso do céu e vai estar aqui na terra, aí sim reinando através do seu preposto, que é o anticristo, e com o apoio do falso profeta, que é o chefe da Babilônia de nossos dias, aquela grande Babilônia que vai apoiar o poder de Satanás aqui na terra. Nós já estamos na iminência, nas vésperas disso. Então, a agitação do mundo já é grande e vai continuar, com a permissão de Deus, mas é preciso o povo de Deus abrir os olhos e ver quem é que está no controle de tudo. Não temas, não temas, povo meu. O Senhor diz, não temas, eu continuo no controle. Eu sou Deus, eu estou permitindo isto para purificar a minha igreja, mas eu continuo poderoso para guardar todo aquele que confia em mim. Todo aquele que se entrega a mim, eu continuo poderoso para guardar. Creia nisto e descanse no poder de Deus, meu irmão, minha irmã.